É urgente, é break news, é pra quebrar tudo e alegrar demais a sua sexta-feira. É pra começar bem o final de semana com essa notícia maravilhosa de que o presidente americano Donald Trump processou o Alexandre de Moraes de novo lá nos Estados Unidos. Mas desta vez foi muito pior para Alexandre de Moraes. O Trump quer punições e indenizações contra Moraes na pessoa física, por ele praticar censura fora do Brasil. E depois eu vou te mostrar os pedidos de punições pesadíssimas contra Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes faz lawfare contra a direita, diz advogado da Trump Media. Isso mesmo. O advogado das empresas do presidente dos Estados Unidos processam o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes por censura. Martin De Luca afirmou em entrevista à Veja que o juiz da Suprema Corte Brasileira é responsável por relatar processos que podem levar Bolsonaro a amargar 40 anos de cadeia e usa da prática de lawfare para tolher eleitores brasileiros de direita e seguidores do ex-mandatário. A ofensiva ocorre na esteira de uma ação judicial que a Trump Media e a rede social Rumble pedem para que a justiça americana responsabilize o juiz brasileiro por censura às vésperas de uma possível sanção americana contra Moraes com base na Lei Magnitsky. E isso é música para os ouvidos dos patriotas. Na ação apresentada nesta sexta em uma corte da Flórida, a Trump Media e a Rumble cita a abertura de um inquérito contra o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que faz campanha aberta para que a Casa Branca enquadre Moraes em sanções administrativas com base na Lei Magnitsky. No processo obtido pela Veja, as empresas endossam a avaliação de lawfare e alegam que, apesar de natureza protegida das atividades de Eduardo pela lei americana, a autorização do ministro para investigação criminal sobre ações do filho do ex-presidente representa uma tentativa de estender a autoridade judicial brasileira para além de suas fronteiras, a fim de suprimir a dissidência política e a defesa de interesses que ocorrem dentro dos Estados Unidos. Os advogados de Donald Trump pedem uma indenização financeira no bolso de Moraes para cobrir os rombos causados às empresas americanas bloqueadas por Moraes. Bora então entender esse novo processo do Trump, abrindo aqui a reportagem do Caio Junqueira na CNN, que você vai gostar demais. Ele vai mostrar para você, inclusive, as punições que foram pedidas contra Alexandre de Moraes. Olha aí. Trump Media pede para a Justiça dos Estados Unidos responsabilizar Moraes por censura. Segundo os autores da ação, Moraes teria agido de forma ilegal ao aplicar leis brasileiras sobre liberdade de expressão nos Estados Unidos, forçando empresas como a própria Rumble a remover conteúdos e bloquear usuários por determinação do STF. Quem diria que os abusos, as ilegalidades iam acabar se voltando contra o próprio Moraes a partir de ações dos Estados Unidos. Essa medida aqui é nova, ela é bombástica, e ela coloca pela primeira vez o próprio Moraes na berlinda com pedidos fortíssimos contra ele, pessoa física, que eu já vou te mostrar. Mas os fatos aqui não são novos. É simplesmente a mesma coisa que a gente vive há anos aqui, que constou inclusive na carta do Trump para o Moraes, em que o Departamento de Justiça do Trump deu uma aula de direito para o Moraes, em que ele disse, olha, a gente não vai se manifestar aqui, a gente, Estados Unidos, sobre a aplicação das decisões do Moraes no Brasil, mas sim sobre decisões do Moraes, do Brasil, que violam o direito internacional, que querem ser aplicadas nos Estados Unidos, que violam acordos, tratados firmados por Brasil, por Estados Unidos, e decisões do Moraes que pretendem aplicar a lei brasileira para empresas e cidadãos americanos em território americano, como a Rumble. E o que diz a primeira emenda da Constituição americana que o Trump e a Rumble dizem que Moraes violou, hein? É simplesmente o trecho considerado mais importante da Constituição dos Estados Unidos. E não é à toa a primeira emenda, que diz que o Congresso não fará leis que restringam liberdade religiosa, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, direito do povo de se reunir pacificamente e de peticionar a justiça. É uma grande consagração, essa primeira emenda, de várias liberdades fundamentais e que Moraes violou com as suas ordens de censura ilegais.
Se essa explicação está te ajudando a entender esse processo, senta o dedo aí no like com força para que mais pessoas recebam essa análise, para mais gente ter um gostinho de justiça na boca. E agora vamos aqui ver quais foram as punições pesadíssimas que o Trump e a Rumble pediram nesse processo. E ainda tem depois a surpresa que eu prometi para vocês que eu vou mostrar no final, hein? Olha aí comigo os pedidos, ó. Que declare as ordens de Moraes inexequíveis nos Estados Unidos por violarem a primeira emenda e leis locais, como a Lei de Decência das Comunicações. Isso aqui, inclusive, eles já conseguiram uma ordem parecida da de uma juíza da Flórida no momento anterior, na primeira ação que moveram contra Alexandre de Moraes. Item 2. Que conceda uma liminar para impedir a aplicação dessas ordens em território americano. 3. Que proíba Moraes de acionar terceiros, como a Apple e o Google, para remover o aplicativo Rumble das suas lojas nos Estados Unidos. Veja bem, tudo nos Estados Unidos. 4. Que conceda indenizações por danos comerciais, reputacionais e à liberdade de expressão. Gente, essa aqui é a mais forte, porque atinge Moraes na pessoa física. E a indenização pode ser de milhões e milhões de dólares. Isso aqui, ó, Moraes não vai dormir com essa aí. 5. Que reconheça a responsabilidade pessoal do ministro pelas supostas violações. Responsabilidade pessoal. 6. Que conceda qualquer outra reparação que o tribunal considere adequada. Gente, parece que o ministro Alexandre de Moraes ele vai provar do seu próprio veneno, podendo ser condenado e punido por juízes de outro país por todos os abusos e ilegalidades que ele comete diariamente. E agora, olha que sensacional. O Trump ele mencionou até o inquérito das fake news e o novo inquérito aberto contra Eduardo Bolsonaro, que são usados como provas de que Moraes sim é censor e é autoritário. Olha aí, a ação também critica o inquérito das fake news aberto pela STF em 2019 e conduzido por Moraes, que é apontado no texto como um instrumento de perseguição política. O inquérito se expandiu para muito além de qualquer escopo investigativo legítimo, sendo usado para silenciar críticos do governo e da corte, afirma a empresa. Ordens judiciais sigilosas obrigam plataformas com sede nos Estados Unidos a banir usuários por alegações de discurso antidemocrático. É isso aí que a gente vê todos os dias. O caso Eduardo ilustra ainda mais um padrão de repressão política que visa pessoas e discursos residentes nos Estados Unidos como parte da campanha contínua de censura e excesso de poder judicial do juiz Moraes. Ele se junta à crescente lista de dissidentes políticos. Eduardo se junta a uma crescente lista de perseguidos políticos, diz o documento. Olha, gente, se tem uma coisa que o Trump já provou ser em toda a sua vida e carreira e história, é bom de briga. E essa briga aqui vai ser incrível de acompanhar. E você já sabe, eu vou trazer todas as novidades para você aqui, quentinhas no canal. E nós estamos agora com o advogado da empresa de Trump, Martin De Luca, ou Martin. Se eu tiver errado a pronúncia aqui, já desculpe a deselegância. Obrigada pela gentileza de estar conosco aqui na CNN Brasil. A nossa ideia é entender melhor como ocorre esse processo e em que esse processo é embasado. Começo lhe perguntando isso, então, doutor. É embasado em que todo esse processo? Bem-vindo aqui à CNN. Obrigado. Obrigado por me receber. A ação de hoje é uma emenda, né, a ação original que a gente entrou em fevereiro, mas incorpora novos elementos. Essa nova ação que a gente entrou hoje incorpora diversos exemplos de cidadãos americanos ou residentes dos Estados Unidos ou dissidentes políticos que estão se manifestando em território dos Estados Unidos, que são alvo de as ordens, os mandados de censura sigilosos do ministro Alexandre de Moraes. Também incorpora as referências sobre o que tem se desenvolvido com o Departamento de Estado, com um pouco as sanções que foram anunciadas ontem com juízes da Corte Penal Internacional, e, finalmente, com a carta do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, encaminhada para o ministro, na qual explica detalhadamente por que, baixo a lei americana e baixo os tratados bilaterais entre Brasil e os Estados Unidos, as ações do ministro estão fora da lei. As ações de encaminhar um mandado sigiloso de censura para empresas americanas por e-mail
sem notificar, aliás, pedindo sigilo para que não seja informado o governo dos Estados Unidos, é uma violação da Constituição dos Estados Unidos, é uma violação das leis federais dos Estados Unidos e, obviamente, é uma violação do Tratado Bilateral de Assistência Legal Mútua entre o Brasil e os Estados Unidos. Então, a nova ação emenda para responsabilizar o ministro por essas ações e o que acontece? Quando um funcionário público está atuando de uma forma que a pessoa sabe que é ilegal, que está fora dos seus poderes, né, como funcionário público, então isso é conhecido juridicamente como atos ultra vires, né? Quer dizer que você está atuando fora de sua autoridade legal. Quando você atua fora da sua autoridade legal, nos Estados Unidos e em diversos outros países, esse funcionário público pode ser responsabilizado pessoalmente pela conduta. Então, a gente, nessa ação, está pedindo danos reparatórios e pedindo que o Alexandre de Moraes, pessoa física, seja responsável por esses danos, né? Isso acontece quando um funcionário público atua fora do marco legal que ele pode. Então, por exemplo, eu fui procurador federal nos Estados Unidos, em Nova York, vários anos. Como procurador federal, se eu faço um mandado de busca e apreensão com a assinatura de um juiz na casa de alguém e alguém é ferido durante essa busca e apreensão, essa pessoa pode processar o Estado, pode tentar processar eu como procurador, mas eu tenho imunidade como procurador, né? Agora bem, por quê? Porque eu segui o protocolo. Se eu, como procurador federal, autorizo um mandado de busca e apreensão para a Polícia Federal na casa de alguém, e eu falo, esquece da assinatura do juiz, não precisa de nada, eu como procurador te falo que você pode, fica tranquilo. E alguém é ferido, essa ação, como eu sei que estou atuando contrário à lei, como eu sei que estou atuando de uma forma que não é permitido, eu posso ser responsabilizado, pessoa física, não tenho o mesmo tipo de imunidade, e ser responsabilizado para eu, pessoa física, pagar os danos causados para a pessoa que foi ferida, né? Ou Então, seja, aqui o que temos é uma... tem outros... Isso, por favor, Basília. É isso, até para a gente não perder o sinal do senhor. Tem outros processos, né, também movidos pela Trump Media e a Rumble contra o ministro Alexandre de Moraes. Essa notícia de que os senhores buscaram um tribunal na Flórida para questionar atos supostamente de censura do ministro do Supremo Tribunal Federal, ela já se repete há um tempo. Então, são ofensivas jurídicas dos senhores lá na Justiça dos Estados Unidos contra um membro do Judiciário brasileiro. Então, eu queria que o senhor explicasse para nós, inclusive, o que aconteceu. São quantas ações, quantos processos até aqui, seja no caráter original ou de adendo, os senhores já apresentaram contra o ministro Moraes na Justiça americana e qual a viabilidade disso, de uma condenação vir em 2025? Bom, só para esclarecer, é só uma ação, não são múltiplas ações. O que a gente fez foi incorporar novas alegações e novos pedidos para a juíza no mesmo processo que a gente começou em fevereiro. Esse processo continua ativo, tá? Então, não são várias ações, é a mesma ação, o mesmo processo que é o processo no Fórum Federal em Tampa. Eu não chamaria de ofensivas ou ataques, porque não é o que são, tá? A verdade, o único que está acontecendo aqui é que as empresas estão tomando medidas defensivas, não ofensivas. Por que defensivas? Porque ninguém mandou ao ministro a encaminhar ordens de censura sigilosas para a Rumble nos Estados Unidos para censurar residentes dos Estados Unidos e parar a monetização de contas dentro do território dos Estados Unidos. Ninguém mandou ele fazer isso e, menos ainda, ninguém mandou ele fazer, pelo menos, com certeza, a Rumble e a Trump Media não mandaram ele fazer isso. Se alguém mais mandou, não sei, mas essa é uma ação que veio de Brasília para os Estados Unidos. As ações que estão sendo tomadas agora são defensivas. Primeiro, a gente pediu que seja invalidado e reconhecido que essas leis não são executáveis, que os mandados não são executáveis, que os mandados são ilegais, ou
Departamento de Estado tem respondido a essa manifestação, o Departamento de Justiça tem se manifestado também, né? E, obviamente, o ministro é bem-vindo a apresentar uma defesa, a explicar por que ele acha que as ações dele, né, no caso da Rumble, cumprem com os tratados internacionais Brasil, Estados Unidos, que todo o resto do judiciário brasileiro respeita todos os dias, tá? Todo delegado da Polícia Federal sabe como fazer o protocolo e como seguir. E esse aqui é um caso único, porque não tem outros casos que eu saiba de juízes brasileiros fazendo o que o ministro está fazendo. Martin. Só para ser bem claro, tá? Sim. Desculpe, pode concluir, por favor. Não. Então, não é uma ação ofensiva, não é um ataque a ninguém. É uma ação defensiva. O que poderia acontecer facilmente é revogar esses mandados, né? E as medidas punitivas desses mandados que estão feitos de forma ilegal. Se o ministro quiser fazer de forma legal, o jeito certo seria notificar o governo dos Estados Unidos em Washington e pedir que o governo dos Estados Unidos faça cumprir, assim como o governo americano faz todos os dias com o governo brasileiro. Você pede que a decisão americana, a ordem judicial americana, seja homologada por um juiz brasileiro. O juiz brasileiro homologa e vai encaminhado para quem for no Brasil. Posso acrescentar uma É dúvida? simples reciprocidade. Martin, só uma dúvida. Tem havido um movimento aqui no Brasil que traz muito o nome de Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente da República, como se ele estivesse arquitetando, mobilizando todo esse movimento que nós estamos vendo. No que diz respeito à Trump Media, no que diz respeito à Rumble, inclusive o ex-presidente teve de ser ouvido na Polícia Federal por causa disso. Tem envolvimento? Eduardo Bolsonaro participa do processo ao qual o senhor está envolvido? Não, Eduardo Bolsonaro não participa do processo. Quem participa do processo hoje é Trump Media, Rumble e Alexandre de Moraes. Ok? Em relação aos reclamos sobre o que o Eduardo está fazendo, obviamente, qualquer um que assiste a qualquer mídia vai saber quem é Eduardo e o que ele está fazendo. Em relação a isso, o único que acho apropriado para eu me manifestar é que quando as pessoas se encontram fisicamente no território dos Estados Unidos, as pessoas podem estar protegidas pela Constituição dos Estados Unidos. Isso inclui um negocinho chamado Primeira Emenda, que é a liberdade de expressão. Então, nem Alexandre do Brasil, nenhum juiz do Coreia do Norte, nenhum juiz do Irã, nenhum juiz da Venezuela pode censurar um dissidente, né? Alguém que não concorda com você politicamente, porque fala coisas que te ofendem, ou que você não gosta de ouvir, ou que você se sente ameaçado, quando essas pessoas estão no território dos Estados Unidos. Estados Unidos tem mais de 230 anos de história com dissidentes do mundo inteiro que vão para o território americano e falam de tudo, né? Isso tem incomodado a muitos governos ao longo de muitos anos. Coreia do Norte, Venezuela, governo da China, na União Soviética era terrível cada vez que um russo chegava. O governo, pergunta para o governo cubano quanto que eles gostam, tudo que os cubanos que estão na Flórida falam. Mas é assim que funciona. Então, infelizmente, não vai ter uma exceção para Alexandre de que todos os outros governos autoritários ao longo da história quiseram censurar aquela dissidente político que se encontra no território americano, falando que, obviamente, ele não pode falar no país dele. Martin De Luca, advogado de Trump. Eu preciso encerrar. Perdão. O senhor explicou super bem que isso aqui é um adendo numa ação que já existia lá. Então, se é aquela de fevereiro de 25, é que tem como pivô Alan dos Santos, por causa do pedido de Moraes para bloqueio das contas dele e compartilhamento de informações. A minha dúvida permanece. Na avaliação dos senhores, a viabilidade desse processo na justiça americana, haverá uma sentença ainda neste ano? Vai depender. Se a postura continua sendo de não aparecer na justiça dos Estados Unidos e ficar em default, isso é possível, sim. Se eles querem aparecer, se o ministro quiser, né, aparecer e participar do processo, brindar explicações de por que ele acha que as ações dele cumprem com a lei dos Estados Unidos e com os tratados bilaterais, então isso obviamente demoraria uma conclusão desse processo e provavelmente se estenderia até 2026. Agradecemos demais aqui Martin De Luca, advogado da Trump Media e também da Rumble. Obrigada pela gentileza de vir aqui, porque é um assunto que a gente fala muito e é importante que nós tenhamos aqui o olhar também da defesa. Muito obrigada, Martin. Bom dia. Obrigado por me receber.
Bom pessoal, esse foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.